Olha, eu admito que eu não sou um grande fã dos filmes de júri, julgamentos e esse tipo de coisa, mas tem alguns que eu gosto muito, reconheço que são ótimos filmes quando eu vejo, como, por exemplo, A Questão de Honra, O Júri ou aquele clássico Doze Homens e uma Sentença. Mas ser agraciado com uma obra-prima de julgamento, dirigido por um dos maiores diretores ainda vivos, e sim, por favor, continua vivo, Clint, fica vivo fazendo filme, tá? Por favor. Mas que infelizmente foi lançado na calada do apagar das luzes de 2024, sem um mínimo de marketing aqui no Brasil, ao menos, é um verdadeiro crime para esse filme, que pode ser o último filme do mestre Clint Eastwood, e torcendo para que não seja, tá bom? Sim, eu vou falar sobre essa preciosidade silenciosa que é Jurado número 2. Como eu disse, eu não sou muito fã desse gênero cinematográfico, mas o que eu sou fã mesmo é de quem assiste meus vídeos aqui também, podem curtir, comentar, compartilhar, para dar aquele apoio para esse humilde criador de conteúdo e comentarista de obras audiovisuais, bem mequetrefe, mas que traz aqui algumas coisinhas boas para vocês aqui de vez em quando, tá? Então dá aquele likezinho, aquela comentadinha, aquela compartilhada, e tamo junto. Mas sobre o jurado número 2, aqui nós somos apresentados a Justin Camp, interpretado pelo novo queridinho aí de Hollywood, e também nada injusto dizer isso, né? O Nicholas Hoult, um jovem pai de família que é escolhido para compor o júri em um julgamento por assassinato. Porém, ali no desenrolar do julgamento, ele acaba descobrindo novos desdobramentos sobre esse caso, que podem literalmente acabar com a sua vida. No filme já conseguimos perceber as críticas ao qual o roteiro se reverencia, que são abraçadas pela direção magistral do Clint, trabalhando maravilhosamente não só os planos e os movimentos de câmera, como também a direção de atores, que são excepcionais também. Nos Estados Unidos é comum a convocação de pessoas aleatórias ali, né, do povo, para compor um júri popular. A ideia desse júri é que ele seja imparcial, levando em consideração apenas as apresentações da promotoria e da defesa do réu. Mas é visto como um trabalho muito extenuante, ou no bom e velho português PTBR, é um verdadeiro trabalho de corno, porque essas 12 pessoas escolhidas para o júri são privadas de muitas situações e devem passar os próximos dias enclausuradas na sala do júri, deliberando se o réu é culpado ou inocente. Normalmente tais pessoas querem, na verdade, se ver livres dessa situação, e quando são escolhidas querem se livrar o mais rápido possível aí desse compromisso, chegando até ao caso de concordarem em culpar uma pessoa que pode até ser inocente, para que tudo termine logo aí, assim, e elas cheguem a tempo em casa pro jantar. E é nessa situação em que o júri de jurado número 2 se encontra. O caso de assassinato é de uma mulher que teria sido espancada até a morte e seu corpo jogado de uma ponte pelo namorado redneck, ex-integrante de uma gangue, e que seria uma espécie de estorvo para a sociedade. A promotora Faith Killebrew, a promotora Faith Killebrew, interpretada pela maravilhosa Toni Collette, tem todos os seus elementos ao seu favor para incriminar o réu. O seu nome, inclusive, também faz uma crítica ali ao sistema judiciário estadunidense, como o primeiro nome dela sendo uma tradução literal para a palavra fé, e o início do sobrenome uma tradução literal para a palavra morte, uma espécie de preceito republicano que representa a fé na justiça com a morte do culpado. A promotora Faith, ela participa da escolha do júri, devendo fazer, assim como o advogado de defesa e um representante da corte, perguntas que podem desclassificar o candidato de acordo com a sua resposta. E é aqui que nós vemos também um outro problema na justiça estadunidense, que é bastante criticada ali pelo Clint Eastwood. Após ali o início da deliberação do júri, 11 dos 12 jurados
atribuem a culpa ao réu, sobrando apenas ao Justin esse benefício da dúvida se o réu realmente matou a namorada, fazendo com que alguns dos outros integrantes do júri repensem esse caso. E um deles é um senhor chamado Harold, interpretado ali pelo magnífico J.K. Simmons, onde em determinado momento nós descobrimos que ele é um detetive aposentado e que usa os seus contatos e conhecimentos para montar uma lista de veículos que teriam passado naquela ponte naquele período de tempo em que a garota foi assassinada. Por ser um detetive aposentado, o Harold não deveria ter sido escolhido para o júri, mas é mais ou menos nesse momento em que o Justin reconhece que, na verdade, ele estava no bar onde o casal estava junto um ano atrás, na noite do assassinato. O Justin é um ex-alcoólatra e quase teve uma recaída naquela noite do assassinato, porque ele e a sua esposa haviam perdido o seu bebê. E ele havia ido no bar ali para afogar suas mágoas, mas não bebe do uísque que foi servido. Ele vê o casal, o réu e a vítima, brigando no bar e sai sem dar um gole. Ele está amargurado ali pela sua perda. Pouco depois que ele dirige ali pela noite chuvosa e ao passar pela ponte, ele atropela algo que ele acredita ser um cervo, mas não vê o animal. E é na descrição do crime, durante o julgamento, que ele entende que, na verdade, foi ele quem atropelou e matou aquela vítima. Mas quem está sendo acusado é o seu problemático namorado, com o argumento de que eles tinham brigas constantes e que no outro dia eles sempre conseguiam se resolver e ficavam de bem. Mas naquela noite foi diferente, pois ela havia morrido. E sem provas de que houve um acidente, o namorado acaba sendo o principal suspeito pelo assassinato, dado o seu histórico violento, mesmo ele não sendo mais um membro da gangue e sendo atualmente um trabalhador honesto, mas que mesmo assim tem esses rompantes de violência e esses desentendimentos com a sua namorada. E assim acompanhamos todo o desenvolvimento do julgamento com esses flashbacks do Justin, nos elucidando cada vez mais sobre o seu passado e o da sua esposa, que agora estão às vésperas do nascimento do seu novo bebê, enquanto ele se vê nessa situação onde ele sabe que o réu é inocente, mas ele também não pode falar a verdade porque ele vai ser incriminado. Essa incriminação é apresentada também por outro personagem, seu amigo advogado e padrinho dele no grupo do Alcoólatras Anônimos, do qual o Justin faz parte, o Larry Lasker, interpretado aí pelo nosso eterno Jack Bauer, o Kiefer Sutherland, que, ao ser revelado a verdade pelo próprio Justin, o aconselha a permanecer quieto, pois caso revele que foi ele que atropelou a vítima, dado o seu histórico de alcoólatra, ele seria reconhecido alcoolizado na noite do crime e seria julgado culpado, podendo pegar o mínimo de 30 anos em regime fechado, colocando em xeque aí a sua vida, a da sua esposa e a do seu filho que está para nascer. Assim, o Justin se vê num verdadeiro dilema moral entre culpar um inocente ou colocar a si próprio como culpado. O Clint Eastwood não mede esforços para contar essa história angustiante que nos faz refletir sobre esses dilemas morais que são impostos por sistemas judiciários falhos que simplesmente buscam um culpado para deixar apodrecer atrás das grades num pensamento muito tecnocrata, onde se é culpado ou se é inocente, sem levar em conta qualquer possibilidade atenuante ao qual o julgamento pode ser proposto. O Clint não só critica esse sistema judiciário que foi criado no preto e no branco, em que os Estados Unidos se estabelece, como também as próprias relações sociais, como o preconceito ao qual o réu é colocado, onde pelo público e pela justiça não tem como ele não ser culpado nessa situação. E há também umas outras críticas aí mais pesadas e tristes, na minha opinião, quando somos apresentados a uma testemunha ocular do assassinato.
A testemunha é um senhor idoso que mora próximo à ponte e tem uma vista para a própria ponte ali da sua humilde casa construída a partir de um velho trailer caindo aos pedaços. No seu depoimento, ele viu um homem na cena do crime, dizendo que foi ele quem assassinou a mulher. No julgamento, esse senhor é perguntado se o culpado pelo crime está naquele local e o idoso prontamente aponta para o réu, quando na verdade quem ele viu foi o Justin, logo depois de ter atropelado acidentalmente a vítima sem saber, né? E desceu do carro para entender o que tinha acontecido quando ele descobre ou quando ele acha que atropelou um servo que passa normalmente, né, por aquela estrada. Em dado momento, mais adiante ali na trama, a promotora, que já está ali com a pulga atrás da orelha, duvidando se o réu é realmente culpado e revendo todos os pontos que pode ter sido deixados para trás ali, ela faz uma visita ao idoso para rever o seu depoimento. Ao que durante a visita o idoso diz que não tem certeza se realmente aquele era o réu quem ele tinha visto na ponte, mas que ele estava feliz em poder ajudar a polícia e a sociedade apontando o provável criminoso. Quando a promotora vai se despedindo ali para sair da casa dele, o idoso reitera que está sempre disponível para uma visita, sempre com um chazinho pronto. Então aqui a gente vê essa representação do quanto a sociedade atual coloca os seus idosos à margem, como uma espécie de peso morto, inútil para os afazeres do dia a dia e para o crescimento pessoal e profissional das pessoas. Pessoalmente, isso até me remeteu aos acontecimentos dos últimos anos aqui no Brasil, com essa levantada da extrema-direita, numa maioria representada por idosos, que acamparam diante dos quartéis e fizeram parte dessa massa de manobra que protagonizou o vandalismo coletivo no 8 de janeiro lá em Brasília. Uma maioria de idosos que ficaram esquecidos e marginalizados pelas suas próprias famílias e que se encontraram com um discurso discriminatório de ódio nas redes sociais, onde eles se sentiram acolhidos e compreendidos de alguma maneira, ao contrário das suas próprias famílias que os excluíram. Em O Jurado número 2, o Clint Eastwood tece as suas críticas políticas e sociais, algumas das quais ele fez parte na sua juventude e que foi mudando de opinião e posição no decorrer das décadas e das mudanças dos discursos e dos movimentos sociais. Apesar de republicano, Clint Eastwood é anti-guerra. Apesar de conservador, o Clint é aberto às questões de gênero. E aqui nós vemos um Clint criticando preconceitos, criticando o sistema judiciário, criticando o tratamento dado a representantes da sociedade, como ex-viciados, no caso ali do álcool, né, que é o protagonista, ex-bandidos, no caso do réu, que agora vive uma vida honesta, mas ainda assim está prestes a ser condenado por um crime que não cometeu. Assim como os idosos que são esquecidos pela sua família e pela sociedade e que tudo o que querem é serem vistos e amados e ter a possibilidade de conviver com outras pessoas sem ser reconhecido como um fardo. Enfim, o Clint tece essas críticas dentro de uma trama dramática e envolvente, com inúmeras viradas que nos deixam na ponta do sofá sem saber o que vai acontecer com os personagens até que chega a cena final. Mas se você chegou à cena final deste vídeo aqui, então por favor não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar o que achou desse vídeo e desse filme. E aproveita e me segue ali nas redes sociais, onde eu publico também outros conteúdos bem legais sobre filmes, séries e outras curiosidades desse lindo mundo cinematográfico. Muito obrigado por assistir até agora e até mais!